gente vai primeiro fazer umas perguntas aí pra gente entrar no assunto, depois a gente passa para outra parte mais explicando sobre a prova, né? Professor, fala um pouquinho pra gente, uma dúvida que sempre vem, né, quando eu falo de questões aí da matemática, né? Qual que é a necessidade prática de eu aprender isso, né? Fala um pouquinho dessa disciplina, da temática financeira, né? Qual que é o objetivo prático de você aprender essa disciplina? O aluno ou o estudante, ele sempre questiona mais aonde que eu vou usar isso na vida. No caso da disciplina de matemática financeira, o maior prático dela é o fato de que ela casa com a tua dinâmica dia a dia. E a gente, no Brasil, toma um déficit do que eu denomino educação financeira. Então, até estou trabalhando em alguns projetos para tentar fazer a educação no ensino médio. Olhar aqui no Brasil, nos últimos 5 anos agora, em abril deste ano, de abril deste ano até 5 anos, retrocedendo até mais períodos, a taxa de juros real do Brasil é a maior do mundo. Então não tem como você conseguir otimizar a ação de bens, você se submeteu a uma situação dessa. Então, principalmente em países de desenvolvimento, é muito importante esse conhecimento para o uso pessoal antes do que na iniciativa privada ou nas organizações. Vou dar um exemplo bem simples para você. Tem um produto que custa R$200 à vista, mas ele pode ser vendido em 4 parcelas de 55. Normalmente, o que a pessoa diz? Falou, não, R$5 na parcela, o que eu vou fazer com R$5? Não dá um litrão de cerveja, R$5. Paga 55. Mas como a gente viu na disciplina, essa parcela de 55 em relação a um preço à vista de 200, implica uma taxa de juros de 3,9%. Vamos arredondar para 4%. Isso, anualizando, deixando essa taxa ao ano, nós temos uma taxa de 60% ao ano. Vamos deixar mais fácil essa ideia. É como se nós dois fôssemos no mercado e a gente comprasse, eu comprasse uma dúzia de ovos e você comprasse uma dúzia de ovos. E essa dúzia de ovos eu passasse na tua frente e pagasse à vista. Isso que está na caixinha. Se viesse em seguida, falou assim, não, eu quero pagar a prazo, eu quero fazer essa dúzia de ovos em 12 parcelas. Então, nessa taxa, nesse exemplo que eu acabei de passar, só que eu não quero pagar esse juro em dinheiro. Você retire a parte dos ovos, que é o custo financeiro. Então, o caixa dos 12 ovos, ele ia retirar 5 ovos. Então, 60% para uma taxa. E, não raras vezes, a gente tem um problema sério da chamada modicidade de pagamento. Então, quanto mais irrisório o pagamento, mais precisa se tomar cuidado. Então, eu creio que o grande alcance dessa disciplina, independentemente se a pessoa trabalha na iniciativa pública ou na iniciativa privada, é para uso pessoal, para o dia a dia das suas finanças e das finanças da sua família. É isso que você falou por último, era uma coisa que eu gostaria de perguntar também. Porque a gente pensa que imediatamente a matemática financeira serve muito bem para a administração privada, né? Mas de que modo que você pode utilizar esse conhecimento para a administração pública, que é o tema do curso mesmo? Esse é outro questionamento que surge e até recentemente vem ganhando corpo essa preocupação de ser a esfera pública ou a decisão de investimento na esfera pública com o mesmo foco, com a mesma preocupação que se olha numa iniciativa privada. Então, por exemplo, uma prefeitura, eu posso ter um projeto, comprar os ônibus e vou fazer transporte escolar. Ou eu posso terceirizar esse serviço. Bom, para eu estabelecer quanto que eu poderia pagar na concessão,
eu preciso ter ideia do custo da viabilidade disso daí. Vou dar um exemplo bem simples e que às vezes a pessoa não fala. Todo mundo reclama isso da tarifa de água. Tarifa de água, como eu tenho experiência de cálculo, de idade de tratamento de água e esgoto, no Paraná, até se der para aproximar a câmera, vou falar baixinho para não entrar em conflito com o governador, mas a taxa interna de retorno da tarifa da água no Paraná é coisa de agiota. Então, se você analisar o serviço, a riqueza, a alocação e a extração dos recursos, é a mesma, tanto em relação à iniciativa quanto em relação à iniciativa pública. Não faz sentido hoje que você, na iniciativa pública, fazer um investimento e não se preocupar qual é o retorno que esse investimento vai te dar. Então, muitas vezes, esse retorno abstrato. Então, por exemplo, redução de acidente de trânsito, melhoria da qualidade de vida, menos índices de internação hospitalar e assim por diante. Mas você converte isso numa relação de custo-benefício, e o benefício é sobrepor ao custo, porque não faz sentido investir numa coisa que custa mais do que benefício dá. Isso significa destruir valor. Tá certo, professor. Então vamos passar aí para a gente da prova um pouquinho sobre como vai ser e o que os alunos precisam. Eu já na apostila ter sintetizado bem a matéria, com vários detalhes, a gente vai fazer um passo a passo, tópico a tópico, já linkando com as questões que vão cair na prova, as 14 questões. Então, já para que todo mundo seja aprovado, vamos tentar bater recorde de aprovação, eu vou fazer um passo, vou explicando então, cada tópico. Então vamos lá para os principais conceitos aí. Então, primeiro tópico que a gente vai trabalhar na prova, deixa eu arrumar, é o conceito de taxas proporcionais. Então, aquela taxa que a gente viu lá, pro rata, juros simples. Então, houve ali no fórum, tira dúvida algumas, mas que fórmula que usa? Então, para calcular essa, então você coloca a taxa nova ou a outra taxa, você pega a taxa atual e multiplica pelo quociente entre novo período e o período atual. Não tem como você errar a proporção de taxas no regime de juros simples. Então, por exemplo, se você tem uma taxa atual de 3% para 1 e você quer para 15 dias, então eu quero para 15 dias, novo período, tenho para 30 dias, 15 dividido por 30 dá exatamente a metade de 1,5%. Então, a taxa proporcional, 1,5%. Então, usando essa equação, não tem como errar. Então, foi uma questão. Então, essa aqui, ninguém pode errar. Agora vamos para o segundo tópico, capitalização simples. Com relação à capitalização simples, lembre-se de focar nas duas equações que eu coloquei lá na primeira unidade. Então, o montante vai ser o capital que multiplica mais a taxa vezes o tempo. Então, vai ter uma ou duas que você vai resolver exatamente com essa questão. E se não me falha a memória, vai ter uma equação para você usar a fórmula dos juros. Então, mais duas questões que vai para Goiaca. Capitalização sim, em relação a montante ou em relação a capital e em relação a juros. Então, uma da taxa proporcional, mas de capitalização simples, já praticamente aprovou na prova, né? Só tem mais 11 questões, né? O terceiro tópico
a gente vai ter questão sobre equivalência de taxa em juros compostos. Então, aquela fórmula que a gente trabalhou, sempre lembrando, 1 mais a taxa 1, período novo, período. Então, equivalência de taxa. Então, vai ter uma questão aqui, talvez você ainda, talvez não, com certeza você ainda vai precisar na capitalização composta para que você ache o tempo, devido ao problema de arredondamento na HP12, ou se você usar a fórmula, você já encontra o resultado. Então, lembrar dessa equação aqui. Agora vamos para o próximo tópico. Vai ser juros compostos. Então, juros compostos, as equações básicas para você resolver esse. Te lembrando agora, a partir do momento que a gente entra nesses juros compostos, aí a dica é usar a calculadora financeira. Então, vai poder usar a calculadora, mesmo aqueles que não adquiriram a calculadora propriamente dita, podem usar aplicativo de celular. E parece que as provas foram trocadas, são provas diferentes para não dar esse conflito de voltar ao WhatsApp na hora da prova, mas usa a calculadora financeira, por exemplo, cálculo de taxa, é viável fazer na mão. Então, as duas equações, aqueles que preferirem resolver manualmente, e a dos juros. Então, com essas duas equações, você vai resolver me parece que são duas questões que tem na área ou referente ao tema de capitalização composta. Uma questão, vou entregar para vocês, vai cair, é para calcular o N na capitalização composta. Se você utilizar a fórmula para calcular o N, então, se você usar a fórmula, já vai te dar em meses quebrados e você faz a conversão. Então, é aquela do FV divididos por PV e o LN de 1 vezes a taxa. Mas como na HP ou em qualquer outra calculadora financeira você faz rapidamente, para que ela não arredonde para o período inteiro seguinte, não use a taxa use a taxa ao dia. E a resposta do exercício é número de dias. Então, se você dá a taxa ao dia, você acha... mas como eu acho a taxa ao dia? Acabamos de mostrar que é a equivalência de juros compostos. Então, se você dominou o conceito de equivalência de taxa, você já mata a questão sobre a equivalência de taxa, que tem uma só dela, e você já garante para acertar o N, número de dias que um PV leva para formar um FV, um valor presente e um valor futuro. Agora nós vamos para séries uniformes. Gente, muito cuidado com as séries uniformes. Nós temos 3 conjuntos distintos de séries uniformes. Então, nós temos o primeiro conjunto da série postecipada. Eu observei ali no fórum Tira Dúvidas, ali, e até algumas respostas, que alguns foram flagrados aí nessa mudança aí desses fluxos. Então, na série postecipada, eu sempre vou ter início dessa série um período depois. Então, se você for fazer cálculo na calculadora financeira, para que o cálculo seja no formato postecipado, não pode estar aparecendo a função no visor. Esse bag de began quer dizer que é série antecipada. Então, vai que o professor ali elaborou a prova, se descuidou e colocou também a resposta com antecipada. Aí, lascou-se. Né? Então, toma cuidado. Para acionar a série antecipada,
aciona a tecla G8 e aqui não pode aparecer nada, né, em termos de antecipação. O outro conjunto é justamente a série antecipada. Então, a série antecipada, ela começa junto com um valor presente, com instante imediato. E a série diferida, na série antecipada, aqui sim, no visor, para você saber que você está fazendo um cálculo de série antecipada, tem que estar aparecendo a abreviatura BEG. E a série diferida, então tem uma questão relacionada à série diferida, que aqui ela vai iniciar um período diferente então nem no instante imediato, nem no instante seguinte. Então é uma questão ou para você calcular o valor presente de uma série diferida, ou para você encontrar o próprio valor das parcelas. Então, gente, basicamente é um Ctrl+C, Ctrl+V do exercício que está na apostila e o que também foi colocado no exercício lá da unidade para vocês resolverem. Então, a diferida tem um critério particular de cálculo que você tem que controlar, ver lá na apostila, também tem lá na videoaula. E esses dois cálculos você usa diretamente as memórias da HP12. Só, gente, cuidado para você saber o que a calculadora está considerando. Um outro tópico, que são 3 questões, vocês vão responder, muito simples de fazer, só dá uma lida nelas, principalmente dá uma atençãozinha especial a essa questão da série diferida. Outro ponto que a gente vai abordar é os sistemas de amortização. Então tem uma tabelinha, a gente colocou lá com 4 pagamentos, sem carência. Então você pode ver na apostila aquele que, ou tal qual está na videoaula, daquele sem carência. E lá na apostila tem 4 pagamentos. Então, igualzinho os exemplos da eu troco as contas para desenvolver. Então, vocês vão preencher, elaborar uma planilha, ou price, ou SEC, atendendo a esse tópico. Na mesma unidade, a unidade 3 ali que tem os sistemas de amortização, também tem um tópico sobre inflação. Então, foquem ali acúmulo de inflação e inflação média. Então, vai ter uma questão associada a essa temática, que não raras vezes você precisa trabalhar com esse fator aí na hora de tratar o valor dos recursos do dinheiro ao longo do tempo. E para finalizar, nós vamos ter 2 questões sobre valor presente líquido e taxa interna de retorno. Uma questão sobre PPL e uma questão sobre taxa interna de retorno. O último nosso módulo é bastante enxuto, bem certinho, passo a passo, de como organizar os dados da calculadora. Então, o VPL você pode calcular tranquilamente pela fórmula, manualmente, como eu fiz lá na apostila. E a taxa interna de retorno, invariavelmente, você precisaria da calculadora financeira. Mas, para, de repente, não ocorrer de alguém querer desenvolver manualmente, eu considerei uma questão de análise sobre a TIR. Então, sobre a TIR vai ser uma análise. Então, para entender o conceito do que é a taxa interna de retorno, o que ela realmente traz em termos de informação, de indicador para
tomada de decisão. Bom, gente, com esses tópicos, até a gente poderia combinar de 9, e já fica reprovado, porque muita tranquilidade para passar na disciplina. Então, eram esses os tópicos. Júlio, agora a gente vai abrir aí para tirar as dúvidas, as questões. Não sei se chegou algumas questões. Isso mesmo, pessoal. Se quiserem mandar aí alguma dúvida, algum outro, né, coisa que o professor falou e que vocês queiram que ele desenvolva, podem mandar. E, professor, então na prova vai ser possível utilizar a calculadora e... Isso, apenas, até conversando com a coordenação, eu optei por fazer uma prova muitíssimo acessível, porém a gente vai fazer sem consulta ao material impresso. Porque ali a experiência revela que muita gente ia estudar na hora da prova. Aí ia ser aquela folhação e tal. Então, é melhor uma prova acessível e o mínimo de dedicação que você deu para a disciplina é absolutamente suficiente para você aprovar, até mesmo porque 40% da nota já tem. Uhum. A Ana Cláudia está perguntando se as questões têm alternativa. Das 14 questões, 12 são questões objetivas de múltipla escolha, apenas uma é certa. Tem a tabela que você vai elaborar, então a tabela do sistema de amortização de 1, 2, e uma das questões é analítica, é interpretar a questão e escrever conforme o teu entendimento. E o Wilton está perguntando se as fórmulas estarão disponíveis na realização da prova. Isso, então eu fiz um formulário em separado e ele vai ser distribuído juntamente com a prova. Então todas as serão disponíveis. Mais uma pergunta. Lembrando que depois da Suede a gente tem mais uma com o professor, né, o professor Duda, então a gente só vai fazer uma pausa aí entre uma e depois a gente continua as nossas webconferências aí. E comentando, professor, das exercícios lá dos questionários, né? É bom o pessoal não deixar para a última hora porque tem bastante questões, né? Ali até eu tenho acompanhado diariamente, então, a princípio até tenho ficado bastante animado que da unidade 1, por exemplo, a maior parte dos que já resolveram os exercícios acertaram todos na primeira tentativa. Então isso é prova de que o material está acessível. E a prova, eu creio que está mais acessível do que os próprios questionários. Uhum. A Juliana perguntou, então, se estará disponível as fórmulas utilizadas na prova. Vão estar disponíveis num papelzinho escrito todas as fórmulas para aqueles que queiram desenvolver manualmente para testar. Então tá. Tem mais alguma... o Dan tem uma... Pode mostrar ele volta? Dan tem uma coisa que chegou aqui. Não, só pelo cheque. Ah, tá. Até você comentou com relação à questão de não deixar para a reta final. Então, gente, sim, eu tenho acompanhado, pessoal acessando as videoaulas, acessando os questionários a resolver. Tem gente que eu imagino que está começando hoje. Então veja, o questionário vale 40% da nota e basicamente, se você entendeu, resolveu o questionário, não há necessidade de você estudar para a prova porque você já estudou. Então ainda dá tempo, vamos lá, porque no conjunto, as 4 unidades, nós temos 68 questões, e se você deixar para os últimos 2 dias, vai precisar ser manhã, tarde e noite, não? Se for assim, não deixa para a hora da morte. Uhum. Tem mais uma pergunta chegando lá da Dina. As questões serão de múltipla escolha? Pode. Só um pouquinho, tá faltando detalhe. As questões serão de múltipla escolha? Ser apresentado? Não. Basta escolher a resposta certa e não há necessidade de apresentar os cálculos. Até porque os tutores vão agir
e eles vão olhar com base no resultado final. Um pouquinho, pessoal. A Clarice está perguntando se fórmulas serão para resolver no P também. Ali, a fórmula, basicamente, ela tem a HP12, a fórmula você desenvolve, você vai fazendo os cálculos passo a passo, você vai preenchendo memórias. Então, caso você queira pegar o jeito de usar a calculadora, é bom você ir utilizando a apostila e as videoaulas, porque se você HP só na hora da prova, eu acho que pode se perder, que não é exatamente uma coisa com a outra. Cláudia falou que teve um pouco de dificuldade para resolver as questões sobre inflação e pediu se dá para explicar um pouquinho melhor sobre o IPCA. Não, as questões sobre a inflação, veja, uma coisa que é importante prestar atenção, eu não lembro na parte que está ali, mas a inflação, você vai acumulando ela período a período. Então, você tem período 1, então o primeiro período, primeira inflação, você converte em fator de capitalização. Então, uma primeira inflação, eu tenho a inflação do outro período, então vamos dizer que a inflação de um período foi 10% e a inflação do outro período foi 15%. Então, qual que é a inflação acumulada desses períodos? Então, o que eu vou fazer, que a ascensão ou vai estar errada, porque a inflação é num domínio exponencial, estará errado, eu vou fazer 10 mais 15. Você precisa compor esses dois índices. Então, vai ficar 1,10 vezes 1,15. A composição desses dois índices, que aqui é a calculadora, é que vai dar, depois você vai dar aqui um valor, 1, alguma coisa, depois você faz menos 1 vezes 100, você tem a inflação acumulada. E para você calcular a inflação média, você faz, então você tem uma inflação acumulada, então teve até uma dúvida nesse sentido, você pega a inflação, converte, então, parece que deu 10 a 5, então 10,5 de inflação no fator de capitalização, isso em um ano. Quero inflação mensal. Então, vou levar isso daqui, eu quero para um mês, eu tenho ela para 12 meses, menos 1. Vocês viram que, se você lembrar aquela forma de taxa, tem mais uma questão aí que você pode acertar. Então, vai ter uma questão dessa, ou para acumular inflação, ou para calcular inflação média. Aí depois eu posso, lá no fórum, tirar dúvidas. Se você tiver dúvidas ou se não for suficiente, a gente detalha melhor. Mais alguma dúvida, então, pessoal? Eu acho que não temos mais, professor. Então, tem mais alguma coisa que gostaria de falar? Como a última semana, e aqueles que de repente têm alguma dúvida, que não tenham receio de mandar mensagem no fórum, tirar dúvidas. Eu tenho acessado o fórum diariamente, às vezes fica lá perdido uma outra questão, mas é só me errar. Eu não tardo mais que 24 horas para dar retorno. Então, agradeço a paciência de todo mundo. Espero que essas dicas ajudem tanto para o uso da matéria de análise de investimentos, como para ter sucesso aí na prova. Legal. Então, pessoal, a gente vai fazer uma pausa aí de 5 minutos e a gente volta com a segunda web, então. Até daqui a pouco. Excelente.